Bom Certo, dia, certo. amiga. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? E você? Tô bem, tô bem. Animada aqui para a gente começar o nosso bate-papo, terminar Amém. de falar sobre as tretas do Eita. livro. Nosso bate-papo da semana passada foi bem, assim, bem significativo, né? Você foi falando e eu fui, depois no decorrer da semana, lembrando de vários episódios, né, que aconteceram aí na minha vida profissional, que tinha a ver com tudo o que a gente foi falando, né? A gente até brincou que você chorou Ah, e eu é. te pedi perdão. É, contratada. Desculpa, né? Mas fiquei lembrando de muitas coisas e conforme eu fui continuando a leitura do livro, para terminar, né? Faltava uma Uhum. parte ainda para terminar. é, Me deparei com outras situações que eu, inclusive, vivi recentemente, né? Então, tem bem a ver com o que a gente está conversando aqui. Só para a gente relembrar, ó, só para a gente relembrar, então, começando da base para o topo da pirâmide, né? Então, ela fala sobre falta de confiança É isso. e o quanto é importante a gente se mostrar vulnerável. Ela fala sobre o medo de conflitos quando a gente vive aquela harmonia artificial, né? As máscaras ficam aí em evidência o tempo todo. A falta de comprometimento, e isso gera uma ambiguidade muito grande, porque a gente não sabe com quem a gente pode de verdade contar. Evitar responsabilizar os outros, porque aí a gente abaixa muito o padrão, né? A gente começa a nivelar por baixo e não por cima. E lá no topo da pirâmide, a falta de atenção aos resultados, que está diretamente, que estão, né, diretamente relacionados a questões de status e ego, né? Então, são coisas que a gente encontra aí nas empresas o tempo todo. E aí, amiga, eu queria começar falando do day after. Quantos É, day afters a gente já teve na nossa vida profissional? sim, eu me lembro de participar de treinamentos que os instrutores falavam assim, olha, pode ser que demissões ocorram, e às vezes porque a pessoa vai pedir demissão, ela vai entender que ali ela não se enquadra ali, né? Hum. E é muito comum realmente, porque tem coisas que movimentam muito internamente, faz a gente revisitar o porquê eu tô ali, se eu gosto de estar ali, se eu gosto do que eu tô fazendo, se eu colo, combino com aquela turma, e a empresa também avalia, né? Se, como a pessoa se demonstra ali naquela ação, naquele encontro, se está compatível, se está muito gritante, se tipo, a pessoa está dando sinais de que ela não vai embarcar junto, não vai construir junto, né? Então é vida real mesmo. Tá É, tá parte de uma ficção, mas é a realidade. é. E sabe um outro ponto também que tem muito a ver com o que você está falando? Tem o medo, né? Tudo bem. Teve uma demissão, né, no day after. No dia É. seguinte, ali, uma pessoa já disse que não queria ficar, e um dos motivos, na verdade, um motivo foi: eu não quero saber desse papo de trabalhar em equipe, Os e acho que retiros. a gente não tem que ficar sendo amiguinho de ninguém para poder trabalhar melhor, É né? Nas isso. entrelinhas esse foi o motivo, né? Foi isso, declarado assim, né? Tipo, não é para mim essa vibe. Exato, exato. E aí eu fiquei me lembrando de quantos eventos, né? Até esses de final de semana, de retiro, que a Uhum. gente faz, tipo de sexta-feira, o tanto de energia que a gente gasta, né? Muito, muito. Elaborando as situações, as discussões, como a gente vai conduzir, e aí tem que pensar num coffee especial. Ó, vamos Verdade. tentar não ficar no celular, deixa que as equipes resolvem.
Se for algo muito gritante, aí sim eles vão me Uhum. chamar e tal. É, Aí a gente fica naquela expectativa, uau, nossa, foi legal, a energia acabou lá em cima, uhul! Aí chega na segunda-feira, Tudo igual. tudo igual. Começa pelo bom dia, né? Bom dia. Isso. Quando tem? Quando tem. A tendência é pós-treinamento as pessoas retornarem aos seus hábitos e seus costumes e seus comportamentos usuais. E poucas pessoas, muito raro, conseguem implementar alguma mudança, assim. Eu acho que no livro, assim, o que fez com que as mudanças de fato ocorressem, ela percebeu que isso aconteceu, né, a Sim. CEO, Uhum. e ela atuou sobre isso. Então, ela foi ali o tempo todo aproveitando as oportunidades que surgiram, reuniões, desentendimentos, situações, e ela fez com que a coisa acontecesse. Mas por que que deu certo? Porque ela atuou pós-treinamento. Infelizmente, o que acontece, assim, em muitas empresas vamos contratar alguém para fazer o treinamento, precisa melhorar, tá. Terceirizando isso, né? Lógico que a gente precisa ter o braço, o apoio de fora para vir com todo o seu aporte, conhecimento, especialização e até tempo, disponibilidade, Sim. enfim. E até para dar umas cutucadas, né? Para dar umas cutucadas, É. lógico, e mudar também quem está falando, trazer de fora é bom, é Uhum. importante. Às vezes as pessoas não estão mais validando quem está internamente, Uhum. né? Só que se a liderança não entender que é responsabilidade dela fazer com que as mudanças aconteçam, que não é uma ação de desenvolvimento, não é um retiro, não é um treinamento, que no dia seguinte, em 24 horas, as pessoas vão mudar, elas vão se frustrar, retiro após retiro, evento após evento, treinamento após treinamento. E uma coisa que se destaca muito é o quanto essa CEO era a responsabilidade dela, não era do RH. Uhum. Se ela tivesse contratado um consultor para fazer, não era responsabilidade do Uhum. consultor, era a responsabilidade dela formar aquela equipe de líderes, né? É, exatamente isso. É, eu acho, chega a ser engraçado, né? Eu sempre que eu faço treinamento, eu falo para as pessoas, né? Quando a empresa sugere que vocês participem de um treinamento, seja interno ou externo, o que que ela quer? Ela quer que você mude seu comportamento, né? Hum. Treinamento não é milagre. A gente vai É. ensinar algo para que você coloque em ação. Então depende de você colocar esse algo em ação. E Uhum. não é do dia para a noite, Não. né? Não é algo milagroso, um remédio que você toma e já tá boa. Uhum. Precisa mudar o hábito. E é isso que as empresas têm dificuldade de fazer. E aí, depois que ela observou aí que não teve mudança de postura nem nada, né? Eles tinham ali marcado a primeira reunião Uhum. oficial enquanto equipe, né? E aí o que chamou a atenção, e que raramente acontece nas empresas, eu particularmente nunca vi isso acontecer. Um determinado gerente chegou e disse: Olha, soube que temos uma incrível oportunidade, vamos comprar uma empresa. Aí todo mundo assim, né? Como assim vamos comprar? Não, porque ou a gente compra ou ela vira nossa concorrente, né? E ele tentou ali, com todas as armas de persuasão que ele tinha, fazer o grupo comprar essa ideia. E o grupo não comprou, né? Porque era muita coisa para assimilar. Tudo que foi discutido ali no evento, no final de semana, e ele já chega, né, na primeira reunião com essa ideia. E aí tem um ponto importante também que a gente às vezes faz sem perceber, né? Ela estava trabalhando a questão do trabalho em equipe, né? De formar uma equipe. E aí nessa reunião, a gerente de marketing não foi chamada, né? Ah, por quê? Não, porque ela não precisa se envolver com números, com negociação. E aí eu faço o primeiro alerta. Precisa sim, né?
Se é para trabalhar em equipe, o topo da pirâmide tem que estar reunido, né? E eu observo muito isso. As empresas acabam. Ah, a gente tem que discutir um novo projeto para rentabilidade, essas coisas todas. Quem que a gente chama? Ah, comercial, financeiro, a diretoria, né? O topo ali da pirâmide e só. Mas esquece que tem alguém que vai atender essa pessoa, esquece das pessoas que vão contratar e treinar, né? Então aí já começa a desconfigurar todo um trabalho que deveria ser feito em equipe e que não é, É. né? Então Eu isso acho também me que chamou muito a atenção. eu acho que o que funciona bem quando as pessoas realmente contribuem, cada um com seu papel, é o modelo de comitê para tomada de decisão. E aí no Uhum, comitê participam, mesmo aquela pessoa que não é direta ali com a situação, uhum, ela vai dar o olhar dela, vai dar a perspectiva dela. Além disso, ela vai estar informada realmente sobre a sim, mudança, o porquê, os motivos, uhum, né? Só que também poucas empresas conseguem atuar de verdade com o modelo de comitê, porque as uhum, pessoas não se comprometem. E aí não se comprometem, fica muito claro assim com esse livro, ele traz isso de uma forma brilhante, que é os líderes não se veem como uma equipe. Eles olham, e isso lá atrás no livro de forma brilhante, exato. eles olham para a equipe e para baixo. Com a minha equipe está tudo ótimo, a gente tem relação de confiança, a minha Uhum, equipe é unida, a gente faz as coisas acontecerem, a gente entrega a meta. Só que quando eles olham para o lado que seria o par de trabalho, o liderado, o líder de outra área, eles não se veem como uma equipe. E uhum. isso gritou assim para mim no livro, e Sim. isso é muito claro em todas as empresas que eu trabalhei ou que eu prestei consultoria. Uhum, Os líderes, eles são mais rivais, eles não se veem como uma equipe. uhum, Então, eu acho que muitas vezes esse modelo também às vezes não rola de tomada de decisão, não envolver as pessoas, e aí foi interessante que a CEO trouxe ela, né, que era importante que ela participasse, porque se é uma equipe, né, uhum, ela também tem que participar, mesmo que não seja algo tão direto ou específico da área dela, né, mas ela participa uhum. também como a equipe, né, e eles não se, Sim. claramente ali no livro, eles não se viam como uma equipe, entre eles, pares de trabalho. Isso me levou a um paralelo assim rapidamente para todas as empresas que eu trabalhei ou que eu já prestei serviço. Os líderes brigam entre eles. Sim, sim, porque é o ego que vem à tona, né? Por mais É que a o gente ego, diga, ó, a empresa tá na nossa mão, a gente tem que estar todo mundo, né, naquele papo do barco, remar junto, mas em determinado momento, ainda mais quando você tem essas discussões de projetos, todo mundo tem um projeto. E para cada pessoa, o seu projeto é sempre o mais importante, né? Até aí tudo bem. Só que assim, o que que nesse momento é mais importante para a empresa? Qual projeto a gente vai tocar agora? Porque também não dá para fazer tudo, né? E aí começam Hum, as brigas de ego, é. porque ninguém quer dar o braço a torcer de que, poxa, o seu de verdade acho que é o que a gente precisa nesse momento, é a E melhor é o estratégia. melhor para a empresa. Não, tipo, eu Exato. quero o que é melhor para mim, o que é melhor para minha área. O que vai me deixar em evidência, o que vai fazer com que a alta cúpula veja que, nossa, como a Kelly trabalha, você viu, ela fez o projeto, mas era o momento, que foi o caso aqui da compra da empresa, que depois entre eles virou motivo de Piada. brincadeira, né, da Green Banana, É, por causa do nome, né? Falando a verdade. é, Green Banana. E aí teve um ponto interessante nessa história também, que eu já vi acontecer algumas vezes e mostra o quanto nós somos frágeis, né? Por que que esse gerente estava insistindo na compra da empresa? Porque, na verdade, ele precisava de algo novo, ele precisava se sentir utilizado, né? Porque devido ali todas as situações que foram acontecendo, ele se sentia jogado de lado.
E ele tinha uma posição importante na empresa em termos de arquitetar, fazer network, enfim. E aí, assim, também ficou nítido isso, o desespero dele, né, de ter algo seu, de trazer algo novo para dizer, ó, eu fiz, eu trouxe. Então, isso também mostra muito a fragilidade do líder, né? É aquela incapacidade de conseguir ver as coisas sob outro ângulo. E aí, quando ele vai conversar com a CEO, ela fala para ele, né? Você gosta de trabalhar aqui? Você quer continuar? Você quer sair? E ele fica ali sem saber o que responder, né? Porque no fundo ele gosta da empresa. Por isso que eu falei, não acontece. Essa parte do livro é bem ficção mesmo, né? Não acontece isso nas empresas. Você quer sair? Você quer ficar? Você se enxerga aqui, né? Nos próximos anos. E aí ele fica. Eu confesso que quando chegou nessa parte do livro, eu falei, será que ele fica? Né? É. Mas Aham. que bom que ele acabou ficando, né? Sim. E Uhum. aí teve todo um desenrolar da história, mas o que me chamou a atenção nesse caso foi muito falando dele, do gerente especificamente, foi essa vulnerabilidade, né? Uhum. Que Sim. às vezes, não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu várias vezes de ter algo incomodando e aí recorrer ao seu líder, seja qual cargo ele tiver, e dizer, olha, tá acontecendo isso, eu não tô sabendo lidar, eu preciso de ajuda para resolver. E muitas vezes esse líder ele também não sabe o que fazer, porque às vezes eu tenho a impressão de que eles acham que já que você é líder, você sabe resolver tudo. Uhum. Mas antes do líder vem o ser humano, né? Então, o Sim. quanto a gente tem essa dificuldade nas empresas também. É, é. Sim, a gente já tive vários momentos de chegar na liderança e reportar alguma situação que para mim ou eu não Fazer uma concordava, DR, né? fazer uma DR, ou que eu não concordava, ou que eu estava insatisfeita, e de ouvir respostas que eu te entendo, mas a gente vai ter que seguir assim. Então, Uhum, tudo bem, só o fato de você ter o acolhimento, um espaço que você pode falar de verdade, o que você está pensando, o que você acha, se você concorda, se você não concorda, para mim já era o suficiente. Eu saía da sala da reunião sabendo que eu ia ter que continuar com aquilo, uhum, né? Seja o projeto, seja o que fosse. Mas é tão poderoso ter a relação de confiança, seja com o par de trabalho, seja com o teu líder, ou seja com a tua equipe, que isso por si só já me trazia uma tranquilidade para seguir uhum, tocando com as questões que eram importantes. Então, essa conversa que ela teve com ele, com esse gerente, mostra muito para mim isso, uma construção de relação de confiança. Ela disse honestamente o que ela pensava, questionou ele a esse respeito, de uhum, forma respeitosa, mas firme, uhum, e ele ficou ali reflexivo a respeito disso, e depois se uhum, posicionou em relação a isso, e ele não foi em nenhum momento censurado, criticado, perseguido, porque ele ficou pensando, será, né? Não sei. E isso, para mim, fala de uma maturidade dessa líder e fala dela saber construir essa relação de confiança. Teve uhum, um momento que ele titubeou, mas ele resolveu que ele tá junto, ele tá dentro. Bora, vamos para adiante, né? uhum. Quase uma É, Buda, né? Essa CEO. quase uma? Buda, É, iluminada. Buda. é verdade. Ela foi, ao mesmo tempo em que ela se mostrava muito coerente em tudo que ela fazia, em alguns momentos a gente ouve ela falando das vulnerabilidades dela, dos Sim, medos que uhum, ela tinha, né? sim, Então, é, isso é importante a gente falar também, porque às vezes fica essa impressão de que o líder, ele é o super líder, né? Eu lembro que teve uma situação e eu acabei chamando a minha. colaboradora. É, é. Tá. E aí eu falei pra ela, olha, tá acontecendo assim, eu não tô sabendo lidar, eu não tô conseguindo resolver, eu preciso de ajuda pra pensar. Cara,
foi terrível, porque eu busquei ajuda para ter recursos para resolver a situação, mas ela entendeu que eu estava muito frágil, que eu não estava sabendo Uhum. levar a situação, e aí eu dei uma surtada, ela deu uma surtada também. Junto, ficou bom, então. É, é. E aí, assim, aí a gente acabou buscando uma outra pessoa, né, Uhum. comum entre as duas ali para conversar, para conseguir se resolver, porque eu estava pedindo ajuda, Uhum. mas nesse pedir ajuda ela não entendeu que era uma ajuda, ela entendeu que era mais um, ó, pega esse problema e resolve, e na verdade não era isso, né? Uhum. Então, eu aprendi muito com essa situação, porque eu fiquei pensando, até que ponto também a nossa equipe está madura para entender isso, né? E aí a É, gente volta na questão da confiança. sim, E já emendando uma situação na outra, eles tiveram um segundo retiro, né? tiveram. E aí, nesse segundo retiro, ela perguntou para eles assim: de quem deve ser a fidelidade deste grupo aqui, né? Por conta de uma situação que aconteceu. E aí a resposta foi: eu sou fiel à minha equipe. E que é isso, eles não se viam como equipe, né? Eles só viam a equipe trabalhar, Exato, mas entre eles não exato. eram uma equipe. E isso me lembrou muito desse meu momento, né? Uhum. De ter dividido uma situação com a minha Par? colaboradora, né? E ela não conseguia entender, Uhum. né? E aí é o que ela fala aqui: a gente tem que ser fiel à nossa equipe, né? Isso. A gente tem que estar com a nossa liderança muito segura para Uhum. que o trabalho flua, para que a gente consiga trabalhar a confiança e subir todos os níveis, né? E foi legal ela ter falado isso, porque aí ali deu para a gente ver como é que as lideranças estavam se posicionando, né? É. Não, eles eram rivais, assim, não declarada, né? Mas cada um defendia seu ponto e eram pontos que divergiam e não havia um olhar para o melhor resultado para a empresa, que é lá o topo da pirâmide, né? Uhum, Mas é impressionante como, é muito louco como as empresas não percebem que isso acontece assim, tipo, eles não, os líderes das empresas não são uma equipe. Eles têm uma equipe, mas eles não são uma equipe entre uhum. eles. É, É muito triste até, porque isso eu já vi acontecer situação de uma área começar a ter confrontos com outra área, porque os seus respectivos líderes não conseguiam se dar bem. uhum, Então, como esses líderes dessas áreas não se davam bem, as equipes também não se davam bem, mas era mais comprando porque eles não conseguiam fazer uma condução, assim. uhum, É tão ruim que não fica só entre eles o fato deles não serem uma equipe, eles não se verem seus pares de trabalho, seus iguais, no mesmo nível hierárquico, não olharem para o lado e não achar que eles são uma equipe. Não fica só ali neles, porque isso é ruim, com certeza, para eles é muito ruim, mas reverbera para a equipe, então faz mal, inclusive, para a equipe, né? uhum. É feito dominó, gente. É muito sério, eu acho isso muito sério. Sim, é muito sério. E para a gente que lida com essa parte de desenvolvimento humano, é pior ainda, né? Porque a gente vê a situação acontecendo, dependendo se a gente está na empresa, né? Como já aconteceu comigo, como já aconteceu com você. Você vê o circo ali pegando fogo, só que você também está dentro do circo. E aí você até tenta resolver, tenta trazer algumas soluções, mas como você faz parte do contexto, as pessoas também não te ouvem, E você sabe o que né? que eu acho também? Acho que assim, precisa acessar uma consciência para isso. Só que se você está refém do ego, você não vai expandir a consciência. Você está no ego, eu tenho que me provar. Eu tenho que provar que eu sou bonzão, que a minha área é melhor, que eu entrego resultado, que eu faço o melhor projeto do mundo. Eu vou brilhar aqui dentro, né? Só que se você está preso aí, a sua consciência não expande para outros olhares e outros pensares. Uhum, E não adianta alguém dizer, lógico, a gente pode influenciar, eu acho que isso a gente tem uhum, que continuar fazendo.
né, tentar exercer influência, trazendo reflexões, enfim. Mas cabe a cada pessoa parar alguns momentos e se questionar se a conduta dela é a melhor, porque senão ela não vai acessar outro nível de consciência e ela vai continuar ali refém, trabalhando para atender o ego dela, né? E o ego Sim. não é ruim, ele é importante para a gente, mas isso só é ruim quando você tá ali, você tá tentando se provar por medo, seja do que for, né? Sim. Você falando isso me lembrou do Richard Barrett, que você gosta bastante, né? Que fala sobre a cultura organizacional, mas do ponto de vista dessa Nível de consciência. consciência, né? É, Eu sim. lembro que Uhum. você, uma vez a gente conversou bastante sobre isso, você me explicando Uhum. o passo a passo, na verdade, cada degrau, né, dessa consciência, e faz Uhum. super sentido, porque isso é uma coisa que eu vejo muito também. Depois da pandemia, parece que falar sobre cultura organizacional virou moda, né? Então, é, 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 não é que virou moda. Esse assunto já existia, ele é bem antigo no mundo organizacional, mas ele não era tão falado, né? Depois da pandemia, acho que para trazer essa consciência de empresa, estamos junto e tudo mais, esse assunto se tornou bem comum, bem famoso. É, Só que, na verdade, a gente ainda não consegue viver isso nas empresas, né? É. Só fazendo um paralelo, você estuda muito cultura do ponto de vista do desenvolvimento, dessa Uhum. expansão da consciência. Eu estudo enquanto fenômeno, enquanto algo ligado à liderança, né? E no passar do tempo, eu recentemente fiz uma pesquisa sobre isso e tem muito artigo que fala sobre liderança, sobre cultura organizacional, mas ainda muito voltado a essa parte muito objetiva da empresa, né? A cultura é assim, a gente tem que caminhar desse jeito. Ok, eu concordo, o conceito de cultura é esse, mas o que que a gente faz com essa galera toda que está chegando aí, né? Que aí, dependendo da É, empresa, eu tenho todas as gerações. sim, com certeza. É mais E aí desafiador isso, ainda. e aí a liderança precisa de um repertório maior para É poder só a trabalhar, ponta né? do iceberg, né? É só, tipo, nossa cultura então você se comporta assim, os sinais de Uhum, cultura são esses, a gente tem reunião assim assado, tem essa prática, tem esse hábito, tem isso uhum, aqui, porque a gente valoriza esses valores aqui. uhum. Mas é muito mais do que isso, assim. Sim, nossa, é muito mais O profundo. ideal, e não sei se é factível, é cada um revisitar. O que essa empresa declara como valor tem a ver com o que eu acredito como valor? Não. Ah, Uhum. será que eu vou continuar aqui? Né? Sim ou não? Mas aí entra um monte de coisa no meio, né? Tipo, eu tenho conta para pagar, mano. Eu vou ficar aqui. É, como é que é? A atualização da frase, manda quem pode, obedece quem tem boleto. Isso, obedece quem tem boleto, quem tem, sabe? Então, acontece muita coisa no meio, mas Uhum. realmente a reflexão ela é bem mais profunda. Fica aí a dica, então, né? É. Pro pessoal fazer essa reflexão. É uma Uhum. reflexão que precisa ser feita, não é fácil, né? Não é porque a gente está falando aqui que a gente é expert também em fazer, porque a gente também tem as nossas dores, né? Uhum, com Às vezes, certeza. enquanto consultora, ou enfim, você percebe a situação se formando e isso também atinge, né? Nos Uhum. atinge. Porque a gente tem ali busca encontrar meios para resolver, mas você vê que as pessoas não estão prontas para isso, né? Era isso que eu ia te falar. Uma coisa que eu percebi assim muito claramente é que não adianta o meu querer consultora, o seu querer Kelly consultora, e a gente se colocar ali no melhor para fazer e tal. A empresa tem que fazer, as pessoas têm que conseguir É. alcançar um grau de maturidade para lidar com aquilo. Dependendo do momento que a empresa tiver, a gente só vai influenciar, Uhum. mas a coisa ainda Exato. não vai estar no ponto de virar, assim. É, e é aí por isso que a gente defende muito essa questão do autoconhecimento, né? Uhum, sim. Porque acho que de tanto que a gente, eu e você, de tanto que a gente já
já viveu várias situações. Para mim, assim, eu acredito que para você também, enquanto a gente não tiver essa consciência de que a gente precisa se conhecer, a Uhum. coisa não flui. Porque Não vai. aí, o que que acontece? Chega um determinado momento que você se questiona, mas não por um ato espontâneo, né? As situações, a vida vai fazer com que você É. pare um dia, se olhe no Uhum. espelho e diga: Meu, o que que eu tô fazendo? É, com certeza. Né? Com certeza. Uhum. Com E aí, certeza. assim, pode ser que esse dia seja o dia ideal e você consiga fluir, ou pode ser o dia que você diga: Eu não quero mais. Sim, exato. E tá tudo bem, porque tudo faz parte do processo, são Sim, só caminhos, né? sim. Mas realmente, assim, se não passar por essa autorreflexão, fica muito mais desafiador para a empresa e para o profissional também. Exato, exatamente. A gente tá muito filosófica hoje, né? Total, mano, tá acontecendo. Ó, isso, Acho que isso é a já, taça. isso já é. O bom do podcast é isso, né? Daqui a um tempo a gente vai poder revisitar as nossas conversas e eu já tô até sentindo um cheirinho aí de material escrito. Quem sabe a gente lança um livro aí sobre tudo isso? É, ai, pessoa que maravilhoso, Já gente. Não pensou? é, não diz a regra lá que você tem que plantar árvore, escrever um livro, pronto. Eu tinha uma época que eu falava assim, gente, não existia o Instagram ainda. Eu falava, gente, é só imprimir o timeline lá do Facebook, encaderna, seu livro está pronto, porque as pessoas postavam, partiu o banho. Hoje, dia É lindo das verdade, laranjeiras. é verdade mesmo. É, Mas, enfim, a gente, né, tem esse desejo de um livro que não que seja vai a se nossa linha do realizar, você tempo. vai ver. Olha só, eu queria falar duas coisas que se envolvem ali. Chegou um determinado momento aí desse segundo retiro que eles entraram numa discussão, né? Ah, será que a gente está alocando os nossos recursos nos lugares Uhum. corretos? E aí gerou todo um confronto de ideias, conflito, acho que nem Sim, confronto, mas positivo. É. conflito mesmo, né? Porque aí você tem que olhar para o seu negócio e dizer, nossa, Onde vou eu usar custo o caro para a dinheiro? empresa e qual é o resultado que eu estou trazendo? E no meio disso tudo, eles tinham decidido focar, quando teve a questão da compra lá da Green Banana, eles tinham decidido focar em determinados projetos, né? Decidiram não comprar, mas se posicionaram de uma forma mais agressiva para melhorar a empresa e tudo mais. E aí, várias ações foram tomadas. E uma das ações era treinar a equipe de vendas Uhum. e treinar também os gestores, os gerentes, né? Treinar o pessoal, para que todo mundo pudesse estar na mesma página. E aí isso foi visto assim como um absurdo. Onde é que já se viu eu, gerente, ter que sentar, ficar X horas recebendo um Sim. treinamento sobre vendas de um produto que eu ajudei a construir, que eu sei como funciona. E Uhum. aí três coisas me chamaram a atenção. Primeiro, essa questão da responsabilidade, porque é aquilo Uhum. que a gente já conversou no Uhum. início. A responsabilidade é só sua, que é a dona do projeto, é só minha que estou ajudando ou é de todos nós? Então, esse é um ponto. O outro ponto é a questão da gestão do tempo, né? Porque imagina, eu sou gerente, eu não tenho tempo para ficar sentada participando de treinamento. Aí nas entrelinhas, né, você ouve assim, aí eu só tô aqui nesse retiro porque eu tô sendo obrigada, que eu não queria estar aqui, né? Então tem a questão da responsabilidade assumida, a questão da gestão do tempo e um ponto que, assim, eu considero extremamente importante. O quanto a liderança tem que estar disponível para participar de eventos. Não quer dizer que você tenha que participar de todos, né? Você não vai fazer todos os treinamentos que a empresa te fornecer, mas os que são mais estratégicos você tem que participar.
Tem que participar, tem que tirar proveito daquilo, tem que se comprometer em sair de lá e colocar alguma coisa em prática e mudar 1%. Para fazer até. Às vezes, vamos falar real, às vezes a gente não tá afim mesmo disso e falar, ai, mano, Sim. você tem que participar disso, tudo bem. Mas já que você vai estar lá, como é que você tira o melhor proveito disso? Uhum. Para você, para o seu crescimento, para melhorar o seu trabalho, assim. E é uma mentalidade, né? Sim, Mas é sim. duro quando a liderança não tem essa mentalidade, porque o que que ela espelha para baixo para a equipe dela? O jeito dela de pensar. É. Sabe o que mais me incomoda quando tem esses treinamentos assim, que voltados para a liderança? Gente, ó, Gisvaldo, trabalha aí esse assunto. Não é uma crítica, mas é a visão que eu tenho, né? Então, você trabalha numa empresa. Hoje a gente ainda tem muito essa questão de que a empresa precisa investir no meu crescimento. Então a empresa vai, desenha todo um programa, seja lá do que for, e você vai participar. Nossa, mas eu tenho tanta coisa para fazer e vou ter que ir para o treinamento. Aí a pessoa até vai, só que ela leva o computador, o Ah, é. tablet, o Uhum. celular, né? Uhum. Ela não. O vizinho vai sair de moto, gente. Ela não aproveita o barulho. Ela não aproveita absolutamente nada. Então, ela tá ali de corpo presente, ela preenche ali a lista de presença, mas ela não fica É. ali. E o E quanto além isso de ela não influencia os se outros. influenciar, além dela não aproveitar, ela atrapalha. Exato, Atrapalha muito. exato. Atrapalha quem está participando, atrapalha a gente se a gente estiver ministrando. É super incômodo ter aquela pessoa lá, sabe? Que você vê que a pessoa não está afim de estar ali. Uhum. De novo, tá ali por quê, né? Ah, o ego, né? Não foi franca, talvez, em dizer, ou não foi franco em Tá desapegar ali para daquilo que marcar presença, na verdade, única né? presença, né? É, exatamente. Então é péssimo, é péssimo. Isso aconteceu na história, né? Mas a CEO também conseguiu reconduzir também quando isso aconteceu, né? Você Sim, está falando da pessoa não querer estar ali. sim, exato. Então, são temas que eu acho muito importante a gente parar para refletir, né? A questão da responsabilidade, que inclusive é um dos pontos da teoria da pirâmide, o quanto a gente supervaloriza o nosso tempo, né? Ah, eu não tenho tempo para nada. Nada, nada? Então você não almoça, não faz um lanche, não, né? Não fuma um cigarro, não toma água, né? Às vezes você vai tomar uma água, buscar um café e você passa uma hora sentado na mesa lá da outra pessoa falando de coisas que não têm impacto. Aleatórios. Exato. Exato, né? Então essa questão da gestão do tempo é algo que particularmente assim nas empresas me incomoda bastante, né? É, é, não estudo Mas você sabe produtividade. por quê? Agora eu vou ser É. polêmica. Tá, não, O seja, modelo de seja. trabalho, ele não favorece. O que que é o modelo de trabalho CLT? Eu tenho uma carga horária para cumprir. No dia eu vou receber o meu salário, Uhum, independente se eu gastar essa hora no café, conversando, e eu acho que as pessoas precisam parar sim, conversar, uhum, fazer pausas. Isso, sim, inclusive, a neurociência explica, a cada 90 minutos o cérebro perde a capacidade de concentração. Se você acha uhum, que você está sendo produtivo, você ficar lá sentado 3 horas seguidas, engano seu, você está perdendo uhum, produtividade e capacidade de resolver as questões, mas eu digo assim, quando as pessoas extrapolam, uhum, né? Ah, vamos para a reunião era para ser 1 hora, durou 2 horas, porque 1 hora foi só para falar firula. uhum, Então, assim, esses tempos são perdidos de forma excessiva. A pausa tem que ser feita. uhum. Ela tem que ser, para a gente ser produtivo, a gente precisa da pausa. Sim, Precisa parar, levantar, tomar café, conversar um pouco com a pessoa. 10, 15, 20 minutos, né? Fazer isso algumas vezes durante o uhum, dia. Só o formato atual, o que que é o CLT? Você tem uma carga horária para cumprir e você vai receber seu salário. Essa carga horária não garante que você vai fazer o seu trabalho bem feito, com eficiência, e de que você vai uhum, estar 100% das horas que te pagam, que a empresa te paga, você vai estar realmente fazendo o uhum. trabalho. E Sim, sabe o que que me levou a essa reflexão? Como eu sou consultora, eu cobro pela minha hora de trabalho. uhum,
Eu nunca vou cobrar uma empresa porque eu parei para tomar café, porque eu parei para resolver uma questão, porque eu Uhum, parei para ir no banheiro, ou porque eu resolvi ver a rede social. Só que as empresas pagam as pessoas que fazem isso o dia todo. Então, as uhum. pessoas não têm a noção da produtividade, porque infelizmente a gente só se sensibiliza quando mexe no bolso. Sim. As pessoas não têm essa noção. Será que eu estou sendo produtivo nessas horas? Porque elas estão recebendo, independente, a produtividade delas está ligada a receber, não a de fato eu entreguei o resultado, né? Uhum, Então, o modelo não ajuda pessoas que não tenham um olhar e uma maturidade para isso. uhum. Sim, concordo. Em gênero, número e degrau. É isso mesmo. É isso mesmo. É por isso que esse assunto me incomoda. Uhum. Quando você está trabalhando sozinha, você sabe que você tem que aproveitar o seu É tempo. E aí isso. a gente ainda divide o tempo em fazer o projeto, executar o projeto, É avaliar isso. o projeto, É buscar exato. outros projetos, Exato. E né? às vezes entregar um plus, né? Exato. É, com certeza, com Então certeza, sim. se a gente não administra muito bem o nosso tempo, aí quando você vê, você tá 10 horas da noite, você tá fazendo projeto, porque durante o dia, né? Sim. Então faz Outras todo coisas consumiram o sentido. seu tempo. E É, digo mais, se a galera fosse de fato produtiva, eficiente, eficaz, as empresas não precisariam mais da jornada de trabalho que ainda se tem hoje em dia. exato. Mas, Uau! mas vamos Essa foi voltar para o uma polêmica bem polêmica. é, que as Olha pessoas teriam só. qualidade de vida, né? Tipo, não precisa Sim. ficar ali, né? 12, É, 10, 11 mas horas. isso é muito o que os europeus fazem, né? É. Eles Uhum. ficam, eles têm lá a carga horária, eles ficam focados no trabalho. Acho que até eles não têm essa questão de uma hora de almoço, que nem a gente tem e tal. Mas assim, terminou, deu o seu horário, tchau, Uhum. né? Não tem essa questão de ficar até depois do horário. E uma outra coisa que eu sei que eles têm é assim: você vai tirar férias, você vai tirar 30 dias de É, férias. Não tem essa coisa que a gente tem no Brasil, né? Ah, eu vou tirar é. 10 dias, eu vou tirar 15, depois eu tiro 20. Então, Não. E assim, se é o você modelo tirar de 30, trabalho. se você tirar 30, você ainda é mal visto pela É, empresa. exato. É um Em termos absurdo, é, né? Exato, é um absurdo. exatamente. Enfim. E aí, teve um ponto, só para a gente também já ir caminhando aí para o final, pro final do livro, teve um ponto que, assim, eu gostei muito de como foi feito. É, existiu, existia um elefante branco ali na sala, né, no meio do retiro, desse segundo retiro, que era a gerente de marketing, né? Não tinha ali o perfil desejado, competência técnica ela tinha até demais, né? Sim. Mas competência comportamental ela veio mostrando no decorrer de todo o processo que não ia mudar e não queria mudar. E aí, eu gostei muito quando a CEO chamou ela para conversar e falou: Olha, de fato, eu já percebi que você não se adequa a esse grupo, né? Uhum. E ali começou, mas você vai me mandar embora? Que eu não vou pedir demissão, né? E aí ficou a situação. Por fim, chegaram num consenso, ela foi demitida, mas como se ela tivesse pedido, enfim, Sim. até para satisfazer o ego dela. Mas o que que foi mais importante de tudo isso? A firmeza da CEO Sim. em dizer, você não se adequa a esse grupo. É. Então, E a gente tem duas mais, opções. ela valorizou mais o comportamento do que a técnica. Exato, exato. Que na verdade, eu vou gerar outra polêmica. Eu penso que tem que ser assim, É. porque as competências técnicas, elas podem ser aprendidas, só que o comportamento não. E aí a gente Uhum. volta para aquela reflexão da expansão da consciência, dos Uhum. valores. Isso é Uhum. comportamental. Se eu não tiver o mínimo
de engajamento comportamental e de valores, os meus pessoais com o da empresa, a relação não flui, não tem jeito, fica É, superficial, até que chega num ponto que você fala, o que que eu tô fazendo? Né? isso. E aí a gente junta outra questão polêmica. Ah, mas eu tenho os meus boletos para pagar, então a empresa que me mande embora, né? Uhum, Aí fica o profissional sofrendo porque não tem valores semelhantes, o sim. comportamento dela não se adequa àquilo que a empresa espera, mas ela também não pede demissão porque ela tem conta para pagar, quem não tem, né? Uhum, E a empresa fica segurando aquele elefante branco sim. por anos, Uhum, até que se toma uma decisão. Só que nesse meio tempo, desestrutura tudo, desestrutura a equipe da pessoa, desestrutura as outras equipes, porque fica aquela situação. Nossa, não sei por que que não demitiram a Kelly ainda, ela não faz nada certo, né? Aí vem aquelas frases, é que aqui sempre foi assim, uhum. né? É que não se resolve. E aí acaba gerando mais estresse para todo mundo. E por fim, ela foi demitida, e aí quando ela foi lidar com essa situação diante dos outros gerentes, assim, nossa, ela saiu, mas no fundo, no fundo, a expressão deles era, ai, graças a Deus. Graças a Deus. Um alívio, porque era muito difícil ter que lidar com ela, né? Exato, exatamente. E aí, o que que eu quero dizer com tudo isso? Como é que a gente lida com esse elefante branco? Sim. A maior dificuldade que eu vejo nas empresas nas quais eu já trabalhei, ou algumas que eu já tive a oportunidade de atender, é geralmente a pessoa que está ali no comando, no topo da pirâmide, não demite, vai ficando com o elefante branco. Uhum, Muitos estragos acontecem, uhum, de assim prejudicar equipes inteiras, e ou até chegar a um ponto em que vai ser assim mesmo, e uhum, vida que segue. Ou por algum motivo uma bomba estoura e aí não tem mais o que fazer, chegou ali no uhum. limite e tem que sair, mas uma falta de atuação sobre a situação. Sim, Muito. sim. E sabe um outro ponto, amiga, que acontece muito? A gente tem a questão dos talentos da empresa começarem a sair, Uhum. né? Porque também para a equipe é horrível É trabalhar horrível. nesse clima, né? Sim. Quando você sabe que a sua liderança não é bem vista e você faz parte ali da equipe dela e você também tem boleto para pagar. E aí chega um momento que assim, aí a gente vai pro adoecimento, Uhum. Isso é, né? com certeza. O quanto, e É aí bem ruim. assim, só para gerar uma outra polêmica, essa questão da NR1, né? Estamos Ah, chegando ele em é ruim, né? maio, exato. Uhum. E aí, Uhum. assim, como será que essa fiscalização vai acontecer? Como será que o líder está lidando com essa questão, né? De que ele é responsável, sim, pela saúde mental da equipe dele, Ele é. né? Uhum. Uhum. Não só da saúde mental dele mesmo, mas também da equipe. Então, aí a Exato. gente volta naquilo que você já falou. Falta amadurecimento, falta a gente se conhecer e a Uhum. empresa também conhecer assim enquanto estrutura, enquanto instituição, né? Eu penso que Uhum. enquanto a gente não conseguir dar esse passo, a gente ainda vai ter muito adoecimento. Muito. Vai, vai. Assim, eu espero que essa fiscalização da NR1, essa mudança que houve na RN1, a Uhum. NR1 já existe, né? Só uma Sim, há mudança muito tempo. muito importante, né? Que de fato ocorra, porque, de novo, é a história do mexer no bolso. A gente só faz se mexe no bolso, Uhum, a grande maioria das empresas e das pessoas só se sensibilizam a respeito de algo se elas são uhum, intimidadas infelizmente, né? Então, é importante, que bom que veio essa atualização na NR1, uhum, mas que ruim que a gente precise disso para poder refletir sobre como a minha forma de ser, interagir e me comportar pode impactar a saúde mental de outras pessoas, né? uhum. Exato.
exato. É um assunto muito sério, né? É um bom assunto também para a É um bom gente conversar. Que acho que a gente vai conseguir conversar isso no próximo podcast, que a gente já está aí meio que já, já temos elaborando, namorando né? tudo, né? E aí, conforme a gente for conversando sobre o assunto, a gente vai cair na questão do autoconhecimento de novo, e a gente vai cair nessa questão da saúde mental, né? Sim. Eu não lembro onde, acho que foi no LinkedIn, mas eu não vou lembrar exatamente onde eu vi, mas tinha uma discussão nesse sentido, né? Então a empresa oferece um super vale alimentação, tem refeitório no local, tem um plano de saúde top top, tem Gympass, tem não sei o quê, tem tudo, mas o ambiente dela não é bom. Sim. O ambiente não favorece, né? Então, assim, Sim. é mais ou menos assim. Eu tenho tudo de bom, mas no Para dia a ficar. dia isso não acontece, né? Sim, É mais ou menos assim, como se a empresa, eu sei, né, a empresa pensando, eu sei que eu exijo muito, eu sei que eu sou uma empresa muito cruel, então eu vou dar Uhum. esses benefícios aqui para ele se Uhum. sentir melhor. É. Não A sente? empresa quer ser atrativa, né? Quer fazer a tal da retenção, que só da gente ter que falar retenção já é muito ruim, né? Deveria Sim, ser a sim. escolha da pessoa, não retenção. Então, o que a gente vai oferecer para ser retenção? Em ser atrativo é muito bacana, mas é que os atrativos vêm pelo seu apelo a facilidades materiais e Uhum. não pelo apelo do você vai ter sanidade mental e qualidade de vida. Exato. E aí a gente volta nesses conflitos, né? Olha Uhum. o quanto o nosso mundo, não só o nosso, acredito que vários, né? Como ele é cruel, né? Acho que a gente tem tanta coisa boa, tem tudo para dar É, certo, mas a gente acaba indo por caminhos que são mais tortuosos e o resultado tá aí, né? É claro que toda empresa precisa ter lucro, até para que ela consiga se sim. gerir e continuar Aham. investindo, né? Mas assim, a que ponto a gente está fazendo isso? É, exato. Com Isso é uma certeza. coisa preocupante. E outra, só para gerar mais uma polêmica. A gente também tem que ter a consciência de que se isso é o meu ponto de vista, tá? Pode gerar polêmica aí e a gente vai conversando sobre. Eu sempre penso assim: não é que eu adoeci na empresa, a empresa faz parte do meu adoecimento, né? Mas não é que ela seja 100% a causa, porque eu penso que enquanto ser humano, então como é que Uhum. foi a história de vida dessa pessoa, o que que ela carrega que a gente não sabe, e aí ela acaba até inconscientemente indo para uma empresa que ela acha que é a ideal, e aí ela começa a entender que a empresa não é, voltam os conflitos, e aí ela adoece, né? Então, Uhum. eu sempre penso que não é, a empresa ela não é 100% responsável, ela faz parte Não, do contexto. são gatilhos. Isso me lembra um pouco a história da epigenética, né? Não é porque está no seu código do DNA que você vai apresentar aquela doença, é o estilo de Uhum, vida. uhum, E como as suas emoções interagem com esse estilo de vida, como as suas emoções interagem com aquele estilo de empresa. uhum, Como você lida com aquele estilo de chefe? Como você lida com aquele estilo de ambiente? Você. uhum. Mas existem sim gatilhos que podem ser prejudiciais, com certeza. É Exato. tipo fumar, né? Fumar, Ô, você vai gente, ter. gente, vocês viram como a amiga é chique, né? Epigenética. Não, mas é bom, porque dá uma. Você fala assim, nossa, mano, eu não tô refém do meu DNA, é só melhorar uma coisa ali, faz atividade física, alimentação boa, cuida das emoções, vai pra terapia e vamos viver bem. É super tranquilo. Mas, ó, por que que eu tô falando isso? Porque o profissional ele fica estigmatizado, né? Quando Fica. você vai buscar referência de alguém, nossa, a Kelly é muito boa.
ela sabe bastante, ela tem muita experiência, mas ela teve alguns afastamentos aí, Parece né? que ela não Não dá sei se conta, ela né? tá Ah, muito bem. Exato, ela é muito frágil, ela não vai dar conta, né? exato. E aí a gente acaba estigmatizando esse profissional, É, né? sim, E é ruim. queimando ele para o mercado, porque É. se a gente não tem esse líder também maduro para dar uma informação correta, Uhum. como é que Prejudica. fica? É. Exato, né? Bom, amiga, passou-se aí um ano. O que que aconteceu com a empresa? Uhul. Uhul! Eles até revisitaram, né, alguns pontos, enfim, mas os resultados foram bons, embora eles não tenham atingido 100% da meta, mas não que tivesse ruim, né? Eles estavam no caminho Uhum, disso, né? Foi muito sim. bom. E aí teve um ponto assim que eu achei o máximo, que foi quando num outro retiro, né? Eles surge o seguinte comentário. Gente, vocês lembram da Green Banana? Então, É, lá sim. atrás, ou a gente comprava, ou ela se tornaria um concorrente forte. E aí, no Uhum. nosso contexto, a gente achou melhor não comprar. Então, Uhum. hoje ela é nossa principal concorrente e ela quer nos comprar, né? Exato. Fizeram uma proposta bem robusta. E aí os gerentes perguntam: mas o que que a diretoria disse? A diretoria disse que a decisão é nossa. O que que vocês querem? E aí todo mundo, o quê? Uma empresa chamada Banana Verde comprar a gente? De jeito nenhum, né? É. Ali se consolidou Uma o trabalho equipe, dela, é, né? com certeza, com Eles certeza. Eles tinham um compraram a outro, briga e foram para é, cima. aquele o verdadeiro senso de dono, porque também tinha uma equipe fortalecida e tinha relação de confiança, e eles viam os resultados, porque também não adianta você só ser equipe Uhum, e ter senso de dono e não ver resultado, é frustrante, né? sim. Mas eles também viram os resultados, né? E isso fez com que Uhum. eles, não, a gente, tipo, tamo bem, É, que não, foi banana que é, né? ótimo, foi ótimo. E aí, para terminar, a gente volta na primeira frase do livro, que diz: não são as finanças, não é a estratégia, não é a tecnologia. O que continua resultando em maior vantagem competitiva é o trabalho em equipe, É, com né? certeza. Então, demorou aí esse ano todo árduo para que eles entendessem o quanto todos esses pontos aí, esses desafios, o quanto eles são importantes numa empresa. E isso é muito bacana, porque assim, você vê, levou um ano da CEO pessoalmente atuando com a Uhum, sua equipe de liderados. Não é, gente, contratar um curso, ver uma web aula. É assim, é uhum, ao longo do tempo, você faz o curso, você lê o livro, você vai para o seminário. A tua liderança nesse um ano está com você o tempo todo acompanhando e garantindo que no dia a dia você está colocando em prática aquilo novo que você adquiriu, exato. né? Mas ela formou a equipe dela. E sabe um outro ponto? Eu sou ótima para dar informação, né? Eu leio bastante, depois eu não lembro onde eu li. Ah, Mas estava lendo também, dizendo que daqui a um tempo, essa questão de você ter um mentor nas empresas não é uma questão de moda, né? Hoje parece que é moda, né? uhum. É um diferencial, né? Quem tem. Só que daqui a um tempo isso vai ser necessário, porque você vai precisar das pessoas mais experientes te ajudando. E aí, assim, essa CEO, ela já estava num nível de maturidade diferente, né? Então Uhum. ela conseguiu conduzir isso. Mas também tem esse lado da liderança precisar de apoio. E aí é Sim. onde a gente consegue entrar com essa questão da mentoria, até do próprio coaching, né, Sim. nas empresas, para ajudar todo mundo a pensar e indo para o mesmo caminho, né? Porque isso vai mexendo com muitas emoções, também da CEO, né? Uhum, com certeza. Então, em algum Também é. momento, com certeza, ela não falou, mas ela deve ter tido algum mentor ali para Certeza. ajudar, Enviou talvez até o próprio terapia, marido, né? reza forte, simpatia.
né? Então A é gente precisa de recurso externo, todo mundo, uhum, ela também, com certeza, sim, né? sim. E aí fica esse outro ponto para reflexão também, né? Muito excelente reflexão. É, muito bom. Bom, amiga, chegamos ao final deste livro. Muito bem. Missão Estamos concluída aí, com sucesso. super sucesso. Depois a gente volta aí com outro assunto, né? Não vamos falar, a gente já deu um pouquinho de spoiler, né? Tá bom Aham, já. tá bom, tá ótimo. E a gente aguarda aí as interações, os questionamentos. Se alguém quiser também trocar uma ideia com a gente sobre esse assunto, né? Sobre essas partes polêmicas aí que a gente foi discutindo, a gente tá aqui para isso.